fiquei de apresentar uma tarefa para vocês. Essa tarefa ainda vem, tá? Prometo que vai ser uma tarefa lúdica, não vai ser cansativo, porque a última coisa que eu quero é cansá-los nessa disciplina, tá? A gente já conversou bastante sobre a minha expectativa sobre a disciplina, né? Ops, eu sei nem me aviso que eu tô arrepiado. Bora? Todo mundo teve acesso à apostila? Confirma para mim aí, por favor. Aquela que o senhor enviou na primeira semana, no primeiro dia, né? Acho que foi no segundo dia, mas já enviei para vocês. Quero saber se tiveram acesso a ela, que a gente vai usar tanto ela agora quanto durante a semana, tá? Certo. E professor, teve um aluno que disse que ele não ia vir hoje porque ia ficar no trabalho, parece de tarde. Ó, É Adriano Barros, o nome. ok, na hora da chamada a gente lembra dele, tá? Ele mandou um recadinho. Pessoal, eu vou projetar a tela aqui para essa apostila. Eu coloquei o link aí. Quem ainda não teve, não teve acesso à apostila, é só usar o link, tá? O link está no chat aí, fica à vontade para clicar e testar o link, quem ainda não testou, viu? E caso não esteja funcionando, avisar. Se estiver funcionando, só correr para o abraço. Né? Só continuar a sua leitura, fique à vontade. Só um momentinho. Oi, professor, boa tarde. Alô, professor? Oi. Só, é um assunto nada a ver, mas só para lhe atualizar que agora a Feito de Açúcar fez um bolo do PT. Não entendi. Só para lhe atualizar que a Ana Paula do Feito de Açúcar fez um bolo do PT. Eu não vi. Eu vou dar uma olhada. Ela acabou de postar. Ela falou que ela não ia fazer um bolo do PT para alguém que fez uma ironia, né? E eu vi esse. Só comecei a ver, eu achei que ela não explicou muito bem, eu também não pedi detalhamento, né? Acho que esse tipo de postagem tem que ser muito bem feita, muito bem explicada, isso que ela não explicou muito bem. Ela disse que não faria um bolo do PT porque a pessoa estava rifando o bolo na internet. E aí eu não entendi muito bem qual foi a treta, mas já estou olhando aqui, inclusive. Efeito de açúcar. Aposta aqui. O Nine Fingers, né? Tem um dedo a menos ali no bolo do PT. Deixa eu
ver se tem um dedo a mais. 1, 2, 3, 4. É, tem um dedo a mais. Acho que o bolo tá bonito, mas tem um dedo a mais. O pessoal não perdoa, né, mano? Tô botando lenha também na fogueira lá. Eu gosto dessas fogueiras. Acho que seu trabalho é ótimo, mas acho que o Lula já roubou o dedo de alguém. É, povo. Bora pra frente que é atrás de mim, gente. Vamos lá? Deixa eu colocar minha cara no sol, né? Faz parte. Se eu tiver arrepiado, remelento, vocês avisam. Por favor, não deixe o professor ficar no vácuo dando print e depois fazer um monte de... É, Elisângela, vai virar guerra no Insta dela. Mas faz parte, né? Isso é a sociedade. Isso é parte da sociedade, então tá valendo. Pessoal, quem clicou no link vai ser direcionado para a apostila, tá? Se eu não me engano, na turma aí, pessoal, até baixou a apostila e já compartilhou como PDF também. Ajuda bastante. Mas quem não tiver acesso já sabe a fonte, tá? Tem o link aí, vocês fiquem à vontade também para copiar o link. Eu posso compartilhar lá no Cigar também. Mas eu quero que a gente dê uma olhada no material hoje, tá? Um pirulito aí para quem acertar onde nós paramos na aula passada. Qual foi o nosso assunto de 14 dias atrás? É impossível que eu não vá distribuir pirulito nessa turma. Porcentagem, eu lembro. Ganhou o pirulito, a Júlia? Alguém vai mais específico do que ela? O bolo do Bolsonaro, a Alexandra está falando ali. Falamos, né, sobre o bolo do Bolsonaro. Mas o nosso assunto de sala de aula, né, nosso tema de aula foi porcentagem. Lembra? E nós vimos o que dentro desse assunto? Nós vimos um perfil, um site, né, que falava sobre o quê? Galera, só para a gente situar, para a gente acordar um pouquinho. Sobre as porcentagens do corona. Isso, do corona, do contágio. Isso. Legal. Taxa de letalidade, especificamente do vírus, né? A gente viu que a taxa de letalidade era o número de mortes dividido pelo número de casos, né, confirmados. Então, sempre o menor dividido pelo maior vezes 100. A gente fez isso utilizando também ferramentas digitais como a máquina calculadora e o Excel, né? Então, utilizamos duas ferramentas aí que a gente também pode aplicar para matemática financeira, tá? Hoje a gente vai fazer um alinhamento de conceito, a gente não vai demorar. Quero passar uma atividade para vocês no final da disciplina, no final da aula de hoje, melhor dizendo. É uma atividade simples, tá? Mas que vai tentar alcançar a nossa compreensão também, tá? Melhorar nossa compreensão sobre os conceitos. Porque o acesso aos conceitos, pessoal, sinceramente, eu acho que não preciso fazer com vocês. O material está aí na apostila, não preciso ficar lendo a apostila com vocês. Eu vou fazer um acesso guiado, mas porque eu tenho um comentário para cada um dos temas, tá? Então, vou compartilhar a tela aqui e vou usar de referência a nossa apostila, que eu coloquei já no link ali, para vocês ou baixarem. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Valeu. Obrigado pela confirmação. Matemática financeira está aí, da professora Renata de Moura e Saviana. Ela é longa, tá? Essa apostila vai até em mercado financeiro. A gente não vai chegar no mercado financeiro, a gente vai comentar sobre ele, mas não vai lá. Hoje a gente vai falar sobre conceitos fundamentais, tá?
Então, só para vocês irem se apropriando aí da apostila, vendo qual o caminho que eu estou adotando, por isso que eu estou colocando na tela aí para vocês, tá? Mini currículo dela, para quem se interessar, uma carta de apresentação do material, não é nossa finalidade fazer isso. A unidade 1 já, olha só, a unidade 1 já fala sobre capitalização simples e composta, e é isso que a gente vai falar durante o semestre inteiro, mas primeiro a gente precisa fazer o alinhamento conceitual, para entender então o que é os conceitos fundamentais para a matemática financeira. Lembrando, pessoal, que a gente vai falar de matemática financeira, mas algum desses conceitos a gente precisa compreender muito bem, para não replicar de uma maneira automática sem compreensão do conceito, tá? Então, começando aí na abordagem conceitual, capital é a quantia de dinheiro na data zero. Data zero é a data de referência de início de um contrato, tá? Ou seja, no início da aplicação. Pode ser dinheiro investido em uma atividade econômica, o valor financiado de um bem ou de um empréstimo tomado, é também chamado de valor presente, valor inicial, valor principal, entre outros. Valor principal, grave bem esse nome, tá? Esse é o capital. É a parte que fica disponível para determinada operação. É a parte referência. Quero tomar um empréstimo de 10 mil reais. Né? O capital é 10 mil reais. Sobre ele vão incidir a taxa de juros, que vai me dar um valor de juros, que vai me dar um montante final. Qual é o montante final? A gente vai passar por cada um deles. Mas, quando eu quero 10 mil emprestado, é porque o capital é 10 mil. E, evidentemente, eu vou pagar mais ou menos do que 10 mil, pessoal, quando eu tomo emprestado. Eu estou precisando de 10 mil, vou emprestar de um banco ou de um colega, eu vou pagar o que para ele? Menos de 10 mil ou vou pagar mais de 10 mil? Pagar os juros, né? Pois é, mas os juros e o capital. Então eu vou pagar mais do que 10 mil, não é isso? Então eu vou pagar mais do que o capital. Então eu sei que o meu montante final, quando eu estou numa transação que envolva crédito e juros, o valor do montante é maior do que o valor do capital, tá? Porque ele é acrescido dos juros. Então, só para a gente lembrar que o capital é o valor principal, é o valor do bem financiado, é o valor do empréstimo, o valor do investimento em capitais que você fez em uma determinada empresa, comprando equipamentos, por exemplo. Esse é o valor principal. Ninguém investe numa empresa não estimando o rendimento, o retorno sobre aquele investimento. Todo mundo compra 20 mil reais de equipamento para colocar em qualquer empresa que seja, ele quer 20 mil mais alguma coisa. Né? Então, gravem bem isso. Ninguém investe numa empresa que não queira retorno sobre o capital investido. Então, o capital é o valor investido. Atenção, para evitar problemas com mudança de unidade monetária, sim, o capital ele é dado em unidade monetária, tá? Se é no Brasil, ele é em reais, se é nos Estados Unidos, ele é dólar, né? Se é no Canadá, ele é dólar canadense, se é na Europa, componente para os estados componentes integrantes da União Europeia, é o euro. Então, dependendo do país onde você vá, a unidade monetária tem um nome diferente. Mas sempre o capital, em qualquer um desses países, vai ser dado em uma unidade monetária. Então, para evitar esses ajustes, taxas de conversão, a gente usa somente o M, que é a unidade monetária, vem aqui, ó, o M, ou simplesmente o cifrão, para apontar que você está tratando de valor, de dinheiro. Então, capital é um valor absoluto em unidade monetária. Fechou? Juro também é um valor absoluto em unidade monetária. Juros também é um valor absoluto em unidades monetárias. Quando eu falar juro, quanto você pagou de juros, você não pode responder 20%. Né? Se eu emprestei 100, paguei com 120, eu paguei 100 de capital e mais os 20 de juros. Então, juros, 20 reais, não 20%. Tá? 20% a gente vai ver mais à frente, é a taxa de juros. Tá? Juros é um valor absoluto também em unidade monetária. Tá? Pulei aqui rapidinho, mas a notação do capital é o C maiúsculo. Tá? Notação dos juros, J maiúsculo. Então, o que é os juros? Vamos lá. É a remuneração obtida pelo uso do capital por um intervalo de tempo. Isso é, custo do crédito obtido. É o custo do crédito obtido. Eu obtive um crédito e ele tem um custo. Se eu prestei 10 mil, eu vou devolver 10 mil mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa que é a remuneração do capital que eu recebi.
Esse mais alguma coisa é os juros. Pode ser entendido também como sendo o aluguel pelo uso do dinheiro. É como se eu tivesse um carro, deixasse com fulano por 2, 3 dias e ele me pagasse por aqueles dias, uma diária do carro. 2, 3 diárias do carro. Então, se eu deixo o dinheiro, que é um capital também, na mão de alguém, ele pode usar ou não usar, porém está com ele. Então, ele tem a opção de uso agora, e não mais eu. O capital já não está comigo. E ele vai remunerar quem emprestou esse dinheiro simplesmente pela oportunidade de ter usado ou não. Não importa se ele usou ou não. Que ali, olha, a gente acaba reduzindo, né? Pode ser entendido também como sendo o aluguel pelo uso do dinheiro. Às vezes o camarada pega emprestado e não usa. Então, não é só em relação ao uso, né? É a possibilidade, a potencialidade do uso, é a disponibilidade do recurso capital. Deixa eu ver se o entrou na aula. Não. Só lembrando, pessoal, que juros não é somente um quesito financeiro monetário, tá? Da atualidade. A gente precisa entender quando o juro começou para tentar olhar para o juro de uma forma específica. Durante muito tempo, os juros foi tido como um pecado. Para que religião? Vocês sabem? Muito tempo não, ainda é considerado um pecado, talvez não mude. Por muito tempo, uma religião específica tratava a cobrança de juro como um pecado. Como era o nome desse pecado? Alguém sabe dizer? Qual era essa igreja e qual era o nome do pecado? Ninguém, galera, duvido. Tem gente aí que sabe, tá com vergonha de falar. Era a Eu só igreja vou avançar. católica, né? Igreja católica, ok. Qual era o pecado que eles atribuíam a essa prática, Elisângela? O pecado. Devia ser pecado capital, devia ser isso. Pecado capital para a Igreja Católica é o pecado de morte, tá, pessoal? Qualquer pecado que Mas a religião era católica. Isso, é a né? religião católica. Mas não somente ela, tá? Alguns lugares tratam os juros como um pecado, como um desvio, né? E a gente está falando também da igreja em um período específico, na Idade das Trevas. Na Idade das Trevas. Por que a gente chamava de Idade das Trevas? Alguém sabe dizer? Por que a gente chama, né, Idade das Trevas? A Idade Média. Alguém sugere aí? Bora lá, pessoal? Quero ouvir a voz de vocês. Eu acho que porque talvez tinha muita punição no tempo, né? Muita punição, ok. Por causa dessas coisas. A gente também tem Desses pecados aí que eles faziam. Não pagar, entre outras coisas. a gente também tem muita punição hoje. Percebo que a gente vive também num cenário punitivo, punitivista também. Né? E a gente acha que não está mais na Idade das Trevas, porque houve, em tese, o iluminismo. O iluminismo, um movimento para a iluminação da ciência, do saber, do conhecimento, retirando da detenção de uma instituição político-religiosa para a sociedade, livre, igual e fraterna. Alguém lembra desse lema de algum movimento mundial aí que aconteceu? Pertinho do iluminismo, junto com o iluminismo, na verdade. Revolução Francesa. Qual era o lema da Revolução Francesa? Galera, é pesado essa matemática financeira. Olha, a gente está falando de Revolução Francesa. Vai lá, bora lá. Revolução Francesa. Qual era o lema da Revolução Francesa? Oi? Seria liberdade, igualdade, fraternidade, era isso? Sim, é isso mesmo. Esse é o lema da Revolução Francesa. Nessa ordem mesmo que Elisângela falou, liberdade, igualdade, fraternidade. Todo homem nasce livre, eles são iguais entre si, fraternos porque eles compõem a mesma comunidade. E isso, cara, era uma inversão de valor gigante, uma inversão não, uma alteração, uma ruptura, um conjunto de valores anteriores. Quais eram esses valores anteriores? Né? Era o valor de que o rei era um emissário de Deus na terra,
ele recebia uma validação pela unção do bispo, né? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. O bispo chegava e ungia a cabeça do rei, descia óleo sobre a cabeça dele e falava: você é o enviado de Deus na terra. E isso entregava poderes absolutos para essa representação. Por isso que o nome desse esquema de governo e de poder é absolutismo. Então, os absolutos são absolutos porque existia uma referência religiosa que concedia uma figura de representação divina na Terra. E eles podiam tudo, eles concentravam os poderes. O judiciário, o legislativo e o executivo eram concentrados na mesma mão, né, no mesmo rei ou no mesmo príncipe. Ele era juiz, ele era promotor de políticas públicas, executor de políticas públicas, e ele também fazia as leis que ele mesmo julgava estarem corretas ou erradas. Lá na Bíblia tem algumas figuras bem relevantes que a gente pode lembrar sobre esse momento. O rei Nabucodonosor, lá da Babilônia, quando está com Daniel, né, que é de Sazá, é bem legal essa história, porque mostra como o rei faz um decreto e ele precisa executar o decreto e precisa também julgar se alguém não cumpre o decreto. Está tudo ali. É bem interessante ver como o absolutismo está na antiguidade, está retratado dentro das passagens bíblicas também. E isso se constitui durante um longo período em que algumas coisas eram tidas como interditadas, indisponíveis, impróprias. As pessoas não poderiam executar. Uma delas seria justamente essa, cobrar pela confiança, cobrar pelo tempo. O tempo, como sendo de Deus, não estaria disponível para os homens. Então, o homem não poderia cobrar pelo tempo. Se eu tinha 2 moedas de ouro e emprestasse para alguém fazer qualquer coisa, ele me devolvia 2 moedas de ouro. Jamais me devolveria 3. Não tinha por que ele me devolver 3 moedas de ouro, já que eu não fiz nada para ter a terceira moeda. Não troquei, não produzi, não tenho nenhuma especialidade, não prestei um serviço, nenhum favor. Então, simplesmente ele me devolve, quitou. Só que também, desde a antiguidade, tem algumas culturas que preservam a palavra, que preservam os contratos. E a gente vai chegar lá um pouquinho mais à frente. Mas eu estou falando isso para você para a gente entender de onde vêm os juros. Na Idade Média, alguém lembra do sistema de produção da Idade Média? A gente estudou isso na 7ª série do ensino fundamental. Eu lembro, sou mais velho que vocês, provavelmente vocês também lembrem. Sistema produtivo que também organizava a sociedade da Idade Média na Europa. Qual era o sistema produtivo? Era o capitalismo? Era o comunismo? Ninguém, galera. Nem no chat. Acho que vocês não estão comigo hoje, só a Elisângela. E a Marilda, que dê parabéns para a Elisângela. Era o... Começa com feudo, termina com dalismo. Feudalismo. Não era isso? O pessoal coloca... Elisângela de novo colocou feudal ali. Não sei se foi antes ou depois de eu falar. É só agora que eu li. Eu fui ver. Sistema feudal. Sistema de produção feudal. Galera, vamos se ligar aí, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Coloca um tá legalzinho aí para mim. Ou levanta a mãozinha de vocês, só para ver que vocês estão comigo na aula. Gabriela tá. A Ariane também. A Júlia também. Cadê o resto da galera? Eu tô mandando sair, professor, uma hora dessa. Eu tô aqui para cair de cara. Eu acabei de almoçar e o professor fica perguntando de feudalismo. Eu tô para cair de cara nesse teclado, vocês não têm noção. Eu tomei 2 tigelas de açaí também. Então, né, professor, eu também. Eu tô triste aqui assistindo a aula, porque o bucho ainda tá cheio, ainda tô sendo feita a digestão. Até minhas cachorras tomaram açaí hoje, acredita? Minha esposa colocou para minhas cachorras. Aí minha filha foi lá, correu na internet e viu que não pode dar açaí pro cachorro. Depois ela tinha tomado açaí. Bom,
Bora despertar então, galera. Eu também preciso me despertar e, por favor, conto com vocês, tá? Se espertem aí, que senão dorme vocês daí, dormo eu daqui também e acaba a aula. Era o sistema de produção feudal. Nesse sistema de produção feudal, tinha um proprietário de terra que era o absoluto. E o maior proprietário de terra durante a Idade Média foi justamente a Inglaterra. Foi justamente a igreja, né? Então, a igreja foi uma grande proprietária de terra, então as pessoas também produziam em terras da igreja. Como é que funcionava essa produção? As pessoas não eram donas da terra, né? Os camponeses, os vassalos, produziam na terra e poderiam negociar o excedente produtivo com o aval do proprietário da terra. A gente tem um hábito, né, de romantizar esse período, né? Por exemplo, tem uma retratação de um filme, eu creio que o filme, eu esqueci, eu acho que foi Robin Hood, uma das filmagens do Robin Hood, que retratava que o dono da terra tinha o direito e criava suas próprias leis, né? O direito sobre a terra, e aquelas pessoas que moravam sobre sua terra precisavam se sujeitar, se submeter às regras daquele absoluto. E um desses feudos aí retratados no filme tinha a prática de que o dono da terra desposava a noiva recém-casada na sua noite de núpcias, ou seja, a primeira noite daquela mulher não era com o marido, era com o dono da terra. E por que vocês acham que o marido cedia isso para o dono da terra? Porque ele morava na terra do cara. E os patrícios, né, que tomavam conta dos interesses e auxiliavam e protegiam o bom funcionamento daquele feudo e protegiam os interesses do absoluto, eram tidos também como nobres, estavam lá para garantir que a lei fosse cumprida. Isso, obrigado, tá? Não seria essencialmente uma forma de pagamento, mas uma condição de permanecer ali, né? Você quer permanecer aqui na Terra? Quer? Então é assim que vai ser. Se não quiser, fique à vontade, né? Vá para a rua. E a rua, para eles, era ostracismo, e o ostracismo, para ele, não tinha condições mínimas, porque ele não poderia produzir na terra que era devoluta, né? A terra devoluta não tinha dono, então ele não tinha garantia, segurança de que em uma terra devoluta é a terra que ninguém toma conta, tá? Não é uma terra de ninguém, uma terra que ninguém toma conta. Então, numa terra que ninguém toma conta, se eu sozinho, minha esposa e meus filhos fôssemos produzir, a gente ficaria exposto. Se viesse qualquer pessoa roubar, colher a nossa produção inteira, ou então estuprar minha esposa, ou então me matar, eu não ia ter proteção, porque aquela terra não era administrada por ninguém. Então, para fugir desse perigo, eu me submetia a uma outra regra, que era a regra do absoluto. Estou contando isso para vocês, pessoal, para contar o que é juros. Prometo que a gente vai chegar lá rapidinho. Então, esse tipo de regramento, ele existia para dar organização social, para dar ordem social, para que as coisas funcionassem com uma diretriz, tivesse uma função. E essa função, de fato, acontecia, e era bem exercitada e bem controlada. E a igreja tinha um bom domínio nesse período, fosse pelo medo, fosse pelo julgamento, pelo controle do conhecimento. Quem já assistiu Em Nome da Rosa, aí um filme que retrata como a igreja tentou, por muitas vezes, inclusive de maneira violenta, controlar o conhecimento sobre a natureza. Né? Então, muita gente... Por isso que chamava de bruxa, para as mulheres que sabiam, por exemplo, manipular as folhas, o conhecimento tradicional, né? Sabia fazer um bom antibiótico, uma pomada, um unguento, uma unção, um óleo, né, que ajudasse para fazer uma melhoria clínica, médica, por exemplo, de uma condição de saúde. Essas mulheres eram tidas como hereges, né, que elas estavam fazendo coisas que não estavam na Bíblia, então coisas não permitidas pela igreja, e ou iam para forca ou para fogueira, que a punição da bruxaria era fogueira, ou elas eram marcadas com a letra escarlate, outro filme chamado A Letra Escarlate, que é um livro também clássico, que fala como uma mulher que recebia a letra escarlate sofria o ostracismo social. Mesmo dentro da sociedade, ninguém queria nada com ela. Ela não era bem-vinda, como se ela tivesse amaldiçoada. Então, ninguém queria nada com ela. Então, esses eram alguns mecanismos de controle dessa instituição político-religiosa que fazia com que tivesse muito controle, né?
E mesmo com todo esse controle, existia a chance do vassalo, aquele que produzia, o camponês que produzia a terra, gerar excedente produtivo, entregar o que satisfizesse o interesse e o desejo do dono da terra, porque ele ficava ali, porque ele tinha a proteção dos patrícios, porque outro reinado, ou então outro dono de terra, não ia mexer com a produção dele, porque aquele rei, aquele dono de terra, aquele nobre, tinha interesse na produção do vassalo. Então, ele protegia a produção do vassalo, por isso ele se submetia a algumas regras que, para a gente, são imorais, né? Regras que a gente não se sujeitaria, que seria indigno. Né? A dignidade ali era a sobrevivência. Né? Se você sobrevivia, era digno. Se não sobrevivia, aí estava uma condição indigna. Então, essa produção excedente começou a circular nas terras devolutas. As pessoas, os camponeses que tinham condições de manusear e controlar a produção e esse excedente produtivo, além de sair, de servir de autossustento, também servia de escambo. Então, contatos entre feudos próximos em terras devolutas aconteciam. Você produzia arroz e trigo, transportava parte do seu arroz e trigo, já entregou tudo para a igreja, já entregou tudo para o dono da terra, seja ele igreja ou nobre, ou ambos. E aí você ficava com uma parte dessa produção, o pessoal já estava satisfeito. Você pegava uma parte dessa produção e carregava para negociar e fazer escambo. Escambo é troca de mercadoria, né? Mercadoria, de favores. É uma economia formal, porém não é pautada no dinheiro, né? No fluxo financeiro, fluxo monetário. É pautada no fluxo real, no fluxo de materiais. Então levava esse material para trocar com outro material. Vamos lá, o outro camarada lá plantou batata e cenoura e quer trocar com arroz e o trigo que você tem como excedente produtivo. Aí você marcava naquele lugar, né, por aquele período, não era 2 horas da tarde do dia tal, né, não era esse combinado. Né, na lua X, daqui a 2 dias ou a um mês, a gente se encontra lá e não era tão preciso assim. Então as pessoas precisavam fazer um acampamento, uma fogueira e aguardavam. Às vezes, levavam os meninos de recado, os filhos, sobrinhos, e deixavam lá naquele acampamento e voltavam para a terra produtiva. E aí, nesses lugares, foram se especializando em acampamentos, em cruzamentos, entrepostos, foram criando rotas alternativas, estradas não reais, né? Toda estrada deveria ser catalogada e permitida pelos donos de terra. Então, só passava uma estrada dentro daquela terra se fosse permitido pelo dono da terra. Tanto é que ele taxava a passagem por lá em formato de pedágio, por exemplo. Só um momento. E isso foi criando condições para que fossem surgindo especializações nesses entrepostos, nesses acampamentos. Por exemplo, o ferreiro, que tomava conta da ferradura dos cavalos, dos jumentos, do boi, precisava estar ali naquele lugar para poder dar suporte. E aí ele ficava ali por uma temporada, por um período. Essa temporada foi se alongando, ele não precisava mais voltar para uma terra produtiva porque ele era especializado em fazer aquele serviço. Não só o ferreiro, mas também o artesão que fazia sandálias, por exemplo, uma costureira que tecia, ou então uma tecelagem pequena, que já produzia algum tipo de cobertura, de coberta, que acabou também se transformando num novo tipo de produto para circular no escambo. E essas pessoas especializadas nesses atendimentos, nessa prestação de serviços, estalagens, serviços sexuais, como os bordéis, bares, começaram a criar corpo, né? E esses interesses começaram a ser negociados nesses espaços. Alguém sabe dizer o nome desses lugares? Era uma cidade? Não era uma cidade. Era um acampamento? Não era mais que um acampamento. Era uma vila? Também não era uma vila. A vila era produtiva, ela era camponesa. Era um campesinato nesse período. Eram os burgos. Já ouviram falar nesse termo?
morava nos burgos? Você tem uma sugestão do nome? Eram cidadãos que moravam nos burgos? Eram camponeses que moravam nos burgos? Como era o nome das pessoas que moravam nos burgos? Alguém chuta aí? A galera tomou muito açaí, eu acho, hoje. Vou chutar por vocês. Tomara que esteja certo. Professor, Diga. seriam as pessoas que tinham mais condições? Não, tá ali, ó. Agora não foi esse, não foi adequado, Elisângela. A Ana Não? acertou ali, ó. Burgueses. Isso. Quem morava nos burgos eram os burgueses. Dali surge a noção que a gente tem hoje de burguês, né? A gente fala burguês safado, capitalista safado. Quem é o burguês safado, capitalista safado? É o camarada que começou a especializar sua mão de obra nos burgos, né? Nas conexões entre as vias informais que acabavam criando feiras, acampamentos, que então se transformaram em moradias continuadas. São os primeiros burgos. Pessoal, essa é a origem também das nossas principais cidades, no formato que nós conhecemos hoje. Não só formato, mas funções de cidade, tá? Os burgos são a nascente das nossas cidades modernas. A Júlia ainda está com a mão levantada, acho que desde a primeira vez lá. Tu quer falar alguma coisa, Júlia? Eu com a mão levantada? Não. Não? Deixa eu baixar, então. Ah, tá. É verdade. Tá vendo? Sem querer. Então, nesse lugar especializado em prestação de serviços, lembra que eles começam com uma motivação que é auxiliar o escambo, né? Onde acontecem as trocas do excedente produtivo dos feudos. E isso não é de um dia para o outro, tá? Isso não é de um mês para o outro. Isso foi durante gerações, tá? Aprimorando e crescendo. Quando a gente lembra do rei Arthur e a Távola Redonda, né, aqueles 12 cavaleiros que protegiam os interesses do rei Arthur, a gente está falando desse período, né? Quando a gente fala do Robin Hood, né, que roubava dos ricos para entregar para os pobres, a gente está falando desse período aí também. Tá? Quem morava nos burgos não era o pessoal que tinha condições de morar nos burgos, porque eles não tinham comida suficiente se não fosse uma boa safra e os camponeses não tivessem um bom excedente produtivo. Então os burgos sofriam. Agora, o que aconteceu nos burgos que foi muito marcante, por isso que a gente está falando sobre isso agora? Nessa intenção de fazer o escambo, às vezes o camarada não conseguia fechar o encontro naquele período marcado. O que ele fazia? Ele, em consignação, deixava uma mercadoria e levava consigo uma cédula. Essa cédula era emitida por um burguês, por uma pessoa que morava no burgo, que ficava responsável em executar o escambo no momento em que o outro interessado chegasse. Ele levava consigo essa cédula e ele podia negociar essa cédula. Vamos lá, eu tenho excedente de arroz e de trigo, como eu sugeri, e eu vou lá com esse camarada, não tenho com quem trocar, não tenho outra mercadoria que me interessa, eu digo, cara, então fica com essa mercadoria e me dá uma cédula dizendo que você está com essa mercadoria aí, que eu posso encontrar outra coisa no caminho, e essa pessoa vem importando essa cédula, vem descontar contigo aqui, e pega o arroz e o trigo que eu deixei. Pode ser? O cara, pode ser, filho. Aí ele vai lá, coloca num papel escrito, anela. O que é anelar? É você colocar uma cera, né? Você vai passar um selo agora a partir do seu anel. Aquele anel é um símbolo, um significado dizendo que aquela cédula tem uma referência que você pode, mostrando aquele selo, cobrar aquele item que está guardado com aquele camarada. Isso é a origem dos bancos, tá? Os bancos financeiros começam aí também, viu? Então, começa então a ser negociada a confiança. Até então, pessoal, já existia moeda, tá? Só que a moeda carregava consigo o seu valor do metal que ela era confeccionada. Por exemplo, um dobrão de tantos gramas de ouro valia aquilo peso em ouro, né? Então ele poderia trocar com outra daquele ouro, poderia negociar poderia comprar uma casa, se o cara topasse comprar casa por aquela moeda de ouro. A de prata valia menos que a de ouro, porque prata era mais recorrente na natureza do que o ouro era mais escasso. E assim o cobre. Então já tinha a possibilidade, só que carregava consigo, não tinha confiança aí, tá? O poder de compra de uma moeda de ouro, ele era o poder que carregava com ele mesmo. Ninguém chancelava aquele ouro.
a pessoa testava para ver se aquele ouro era real. Sendo real o ouro, ele poderia fechar ou não o negócio, dependendo da quantidade de ouro que a pessoa estava disposta a entregar. Então não tinha fidúcia, não tinha confiança. A fidúcia, a confiança começa com as cédulas. Na Rota da Seda, quem assistiu Marco Polo, né, infelizmente cancelaram lá a produção da série, mas a primeira temporada e única do Marco Polo foi muito bacana. E a Rota da Seda do Marco Polo já mostra isso. Quando o camarada entra com a mercadoria na Rota da Seda, ele já pode deixar a mercadoria e levar consigo somente a cédula, dizendo que ele deixou ali na entrada. Ele pode trocar dentro daquele território aquela cédula por outro, pelo que lhe interessar. Então ele leva um poder de troca também. Então, em outro espaço ocidental, né, melhor dizendo, oriental, nasce também a fidúcia nesse formato, né, como se fosse uma chancela de entrada daquela pessoa. Não era todo mundo que poderia entrar, mas aquele camarada que portava alguma coisa de interesse do Império Chinês poderia deixar sua mercadoria ali, principalmente já fosse uma encomenda, as pessoas já soubessem do que se tratava, e entravam no território sem a posse do que ele trazia carregado, porém ele carregava com ele a cédula. Se ele fosse trocar por ouro lá do Império, ele levava aquela cédula, depositava a cédula e recebia o ouro da mão do Império. E voltava com o ouro para sair do território. Então, já era uma espécie também de confiança. Mas a confiança, a fidúcia e o dinheiro, no formato que nós conhecemos hoje, né, o círculo econômico monetário, nasce aí no Ocidente. Né, lá na Europa, quando tem essa mutação, essa mudança de sistema de regime de poder, de pensamento sobre o homem, de demandas sociais como igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade, né? Quando os burgos começam a ter relevância, quando eles começam a ter a mais-valia, né? Não pelo trabalho, mas pela cobrança da confiança. Por exemplo, o camarada chega lá e fala assim, olha, estou te entregando 2 fardos aqui. O cara fala, cara, mas esses fardos estão para estragar, né? Choveu muito, está muito úmido, eu posso pegar esses 2 fardos aqui, mas só vou te entregar a cédula de 1 fardo. Aí o camarada pode acordar ou não. Se ele concordar com aquilo, ele entrega 2 fardos e pega a cédula somente de 1 fardo. E esse burguês vai fazer uma negociação em que ele tenha algum tipo de ganho. Ele vai pegar os 2 fardos, em vez de jogar fora um fardo que ele acha que está estragando, ele pode vender um pouco mais barato, trocar por um item com menos valor, mas acaba adicionando valor àquela transação. Então, ele começa a trabalhar não só transferindo confiança para o papel através da sua assinatura, para que aquele que foi fazer o escambo carregue aquela cédula e o poder de troca com a cédula, mas também porque ele faz trocas com vantagens para ele. Então, o burguês começa não só a guardar materiais e fazer favor para os outros, mas sempre deixando uma vantagem para ele nesse serviço. Essa foi a especialização do burguês. Né? Fazer bons negócios, fazer negócios favoráveis para si. Né? Prestar serviços financeiros, de fidúcia, de confiança, porém sempre ganhando alguma coisa. Esse ganhar alguma coisa, essa diferença, esse gap entre o que de fato ele fazia e o que ele cobrava pelo que ele fazia, foi dado o nome de juro. Tá? Então, esses juros, esse gap, essa diferença, ela era mal vista pela igreja porque havia uma concorrência de poder. Nesse momento, tinha uma ebulição social acontecendo, os camponeses já começavam a tentar produzir cada vez mais excedente produtivo para poder circular com mais poder de compra, com mais poder de barganha nos burgos, e mesmo entregando tudo para o dono da terra e para a igreja, ainda assim produzir excedente produtivo para poder circular com poder de compra. Então, isso não era bem visto pelos proprietários da terra, que acabavam fazendo, exigindo cada vez mais produção para que não houvesse tanto excedente produtivo na mão do camponês. Teve um descontrole social por parte da igreja. Os burgos, por exemplo, não tinham igreja. Né? Os burgos não eram um lugar em terra devoluta. Se a igreja fosse para lá, ela precisaria mobilizar patrícios, mobilizar outras pessoas para deter a terra. Né? Então, daria muito trabalho. E os burgos nasciam em né, em pontos nodais distantes, né, do domínio do rei, do domínio da igreja, justamente para que eles tivessem a liberdade de fazer isso. Então, quando a igreja se dava conta de que aquele burgo já estava produzindo algum tipo de efeito na sociedade, ele já estava grande.
né? Então, alguns valores dentro do burgo eram diferentes dos valores praticados dentro da nobreza, dentro das vilas. Então, eram valores diferentes. E a igreja taxou, né, identificou um comportamento que era o centro nervoso do burgo, que era a cobrança de juros, e falou que os juros eram, então, pecado. Então, ela interditou essa prática. Esse interdito vem pelo pecado, tá? Dizendo que aquilo é pecado, que aquilo é indisponível. Se você é um bom seguidor de Cristo, se você concorda com as coisas do céu, você quer ser um bom cidadão, você não pode praticar usura, senão você está fazendo pecado. Então, é nessa retórica que vai a usura construída como pecado, tá? Então, olha, isso tudo, pessoal, para a gente entender que os juros não é simplesmente a remuneração do capital pelo tempo, né? O tempo que você ficou com aquele capital imobilizado, disponível, mas, na verdade, é uma transação vantajosa que você faz para deter determinado poder de escolha com o capital disponível. Como se a gente estivesse fazendo o escambo e tivesse, enquanto burguês, fazendo as nossas escolhas. Para outros valores, também contemporâneos, nesse mesmo período, os juros não era nem bom nem ruim, ele era simplesmente um contrato. O judeu fala isso até hoje, né? O judeu empresta muito dinheiro a juro, por quê? Porque para ele não há um impedimento moral, não há um impedimento religioso. É como se a Gabriela olhasse para a Elisângela e falasse assim: Elisângela, poxa, eu estou precisando de R$ 500, tu tem? Aí a Elisângela ia falar: poxa, mano, eu tenho, né? Mas se eu te der esse valor aqui, não é que eu não confio em ti, não, mas eu estou guardando esse valor, eu preciso muito dele e eu quero um prêmio para abrir mão dele. Tu pode pagar esse prêmio, Gabriela? Em vez de tu me pagar 500, eu vou te cobrar 700. Eu te empresto 500 agora, mês que vem tu me paga 700, pode ser? Pô, a Gabriela, assim, um puto na manga, né? Fala assim: caramba, Elisângela, tá bom, eu preciso muito desses 500 agora, eu vou receber um dinheiro ali e tal, não vou sofrer para te pagar os 700 depois. Fechado. Fechou, pronto. Para Elisângela, na moralidade judaica, não tem ali alguém se passando o outro para trás, ou então enriquecendo no problema do outro. Não, tem um acordo. Tem um acordo entre Elisângela e a Gabriela, e elas vão fazer esse acordo entre elas, e o que elas fizerem está acordado. Não tem quem fale que aquilo está certo ou que está errado. Ninguém tem que se meter nessa história. Essa é a lógica, tá? Então, vejam só, são duas retóricas para lidar com o mesmo fenômeno, né, com os juros. Então, é evidente que hoje, para a gente falar de juros, a gente tem que falar de confiança. Por isso que eu fiz todo esse preâmbulo com vocês, né? Agiota, justamente. Agiotagem é crime, né, galera? Cuidado, Elisângela. Cuidado, Elisângela. Agiotagem é crime. Então, a gente criou, tanto é que a gente coloca como crime, né, na nossa prática moralizante através do direito no Brasil, a gente classifica isso como crime porque foi interditado por tanto tempo. Esse é um traço cultural tão evidente. Olha, 20% já jogou a taxa, a gente vai ver qual é essa taxa aí já. Que a gente identifica isso como uma imoralidade a ponto de interditar também como uma ilegalidade, né? Nem tudo que é imoral é ilegal, né? Nem tudo que é ilegal é essencialmente imoral. Mas nesse caso aí, a gente carrega esse código valorativo que a igreja combateu tanto nos burgos, para que os burgueses não ascendessem o poder, que deu em nada, né? Porque a tomada da Bastilha na França, no final dos 1700, mudou tudo, né? Mudou a regra. E a gente tem outro formato hoje institucional, mas as coisas continuam, a gente tem tudo raiz, tá? Os nossos bancos, as nossas instituições financeiras têm um lastro muito relevante nos burgos. O perfil burguês, que a gente conhece hoje, tem muito a ver com o perfil das pessoas que moravam nos burgos naquela época. A gente é um desdobramento disso. Alguém aqui assistiu Game of Thrones? Sim, professor. Pois é. Tinha um reinado lá que era o banco, né? O banco central dos 7 reinos. Quem era? Lembra, Gabriela? De quem era o reinado? Isso. Que era dono do dinheiro, que financiava as guerras. Não lembro. Era muito esperto aquele reinado. Ele financiava as guerras, mas não metia
a mão na arma, né? Era o Westeros, não era? Ah, é verdade, verdade. Né? Então, é como se fosse um grande banco. É o que eu foquei na perdição da série, não foquei nisso. A série foi muito top, né, cara? Tirando o último episódio, a série foi top pra mim. O último episódio foi uma água. Assim, Foi horrível. Decepção. teve que acabar de alguma forma, acabaram de um jeito deplorável, felizmente. Mas sim, então, esse sistema financeiro tem uma base, tem um lastro, os comportamentos atuais têm um lastro, os juros têm um lastro, e tem tudo a ver com confiança. Normalmente, quanto maior a confiança em uma operação, menor os juros. Tá? Quanto maior a confiança em uma operação, menor os juros. Por exemplo, a hipoteca de um bem imóvel. Né? Eu vou comprar uma casa, eu vou hipotecar essa casa. Se a própria casa serve de garantia ao financiamento habitacional, então é muito certo de que o banco, se o operador do crédito, que é o banco, não receber o dinheiro, ele consegue tomar a casa, porque está em confiança. Então ele toma a casa, né, vende a casa, faz um leilão da casa e recupera parte do que foi emprestado. Então, se o sistema de financiamento identifica as garantias e as garantias são favoráveis, a taxa de juros fica menor. Se as garantias não forem favoráveis, a taxa de juros vai lá para cima. Agora, se não tem garantia alguma, e pelo contrário, você não tem um perfil de bom pagador, então não tem confiança nenhuma e não vale a pena para as instituições financeiras operarem crédito com você. Eles vão falar para você assim, olha, vai lá e melhora o teu score, vai lá e melhora os teus números, né? Cria uma memória de crédito favorável para ti, senão, justamente, score baixo, né? Então, aumenta o teu score. Se não conseguir aumentar o score, você não vai conseguir operar o crédito aqui. Né? Então, dependendo de como está o seu score, por que isso é avaliado, o score é avaliado? Porque melhora a garantia ou a expectativa de segurança, melhora a segurança para o operador do crédito. Então, o juro pode ser praticado e pode ser diminuído. Para ir finalizando os nossos comentários de hoje, vamos ver o que é prazo. Prazo, isso tudo para falar de juro, tá? Lembra que juro tem a ver com confiança. Com confiança. A fidúcia que começou nos burgos se desdobrou na confiança, no nosso sistema monetário. Hoje, uma nota de R$200 na tua mão, ela não carrega consigo o seu preço, né? O seu peso em ouro. Né? Ela carrega consigo uma confiança, uma fé que aquele valor vai ser trocado de alguma forma no mercado para satisfazer aquela expectativa de valor. Tá? Então, juro tem a ver com confiança, está na base do nosso sistema monetário. Prazo é o período ao fim do qual os juros são calculados. É também chamado de período de capitalização. Prazo, lembra disso, prazo. Os mais usados são dia, mês, bimestre, trimestre, semestre e ano. Eu quero fazer um empréstimo em 72 meses. Né? Um empréstimo em 72 meses são 6 anos. Né? Então, eu quero fazer esse empréstimo em 72 meses. Qual o prazo? 6 anos ou 72 meses. Tá? A notação dos juros é o J maiúsculo, a notação do prazo é o N minúsculo. Taxa de juros. Taxa de juros é o coeficiente, olha só, resultante da razão entre juro e capital. Caramba, professor, um monte de palavrinha difícil. Pessoal, isso é um resultado de uma divisão. Capital dividido pelo juro dividido pelo capital. Lembra que a gente fez lá o menor dividido pelo maior? E a gente tem uma taxa referencial. A taxa referencial seria um termo percentual e o termo unitário, o termo absoluto, seria, no caso da matemática financeira, seria uma unidade monetária. Seria em reais ou em dólar. Enquanto taxa de juros é em percentuais, tá? Então, só lembrando, taxa de juros é um termo percentual que incide sobre o capital em determinado prazo para calcular o valor do montante. Então, isso tudo já é uma fórmula matemática para a gente falar para vocês. E aqui, ó, taxa de juros, todo mundo comigo? Taxa de juros igual ao J sobre C. O que é o J? É os juros. O que é o C? É o capital. Então, taxa de juros é igual ao juro dividido pelo capital. Aí eu vou ter um termo percentual, tá? Pode ser ao dia, pode ser ao mês essa taxa, pode ser ao bimestre, trimestre, todas as siglas aqui do lado. Quais são as mais usuais? Ao ano e ao dia. Tá? Desculpa, ao mês. Tá? Mais usuais, ao mês e ao dia. O que é isso, professor?
posso emprestar um dinheiro da Elisângela, que está colocando ali a 20% ao mês. Então, seria 20% A.M. ao mês, tá? Então, essa seria a taxa que a Elisângela cobra para fazer a agiotagem dela lá e depois ser presa. 20%. 5 é o montante. O que é o montante? É a quantia de dinheiro no fim da aplicação, sendo a soma do capital aplicado e os juros. Está aqui, ó. Montante é igual ao capital, lembra que é o valor principal da operação, mais os juros, que é o valor que você paga em relação ao uso dele no tempo, tem a ver com a confiança. Quanto maior a confiança, menor a taxa de juros. Quanto menor a confiança, maior a taxa de juros. São relações inversamente proporcionais aí. Vou terminar. E sobre calendários, pessoal, os mais comuns são o calendário civil e o calendário comercial, tá? No calendário civil, a gente sabe, 365 dias em anos não bissextos e 366 dias em anos bissextos. No calendário comercial, não faz diferença se o ano é bissexto ou não. O ano tem 360 dias e cada mês tem 30 dias. Assim são calculados, por exemplo, os contratos trabalhistas, né? Todo mês com 30 dias e o ano com 360 dias. E os outros dias que sobram, professor? Pessoal, isso é só uma aproximação média, tá? Pessoal, dito isso, falando de, vamos lá, item 1, capital, item 2, juros, item 3, prazo, item 4, taxa de juros, item 5, montante. Dito isso, a gente já tem duas fórmulas que a gente não vai usar ainda no trabalho, mas eu quero já falar do trabalho com vocês. Na nossa atividade assíncrona, vocês vão pesquisar o que é taxa Selic. Parece que já tiveram essa aula com alguém aí. 2. Levantar o histórico da taxa Selic. Qual o comportamento dela? Pode até fazer gráfico se quiser, tá? Se não quiser fazer gráfico, é só copiar uma tabelinha e colocar ela, a taxa Selic variando no período, tá? Desde quando ela foi instituída até os dias de hoje. Quanto está a taxa Selic hoje? E a terceira, estamos em um bom momento para investir em ativos brasileiros. Isso tudo, pessoal, ele mesmo, de óculos, barbinho, branquinho, né? Estudou comigo o professor Antônio Marcos. Ele mesmo. Taxa Selic é a taxa referencial. Eu não vou falar, né? Não vou dar spoiler aí do trabalhinho de vocês. Faça um trabalho em trio, tá? De 3 pessoas. Trio de 3 pessoas. Às vezes a gente fala trio quando vê é um grupo com 5. Aí um trio com 5 não combina. Pode fazer sozinho, professor? Fica à vontade. Em dupla, professor? Pode. Tá? Só evita em grupos grandes. Pode fazer 4 pessoas? Pode, tá? Só não vamos colocar aí 6 pessoas, 10 pessoas no grupo, que aí só parece um grupo na turma. Tá? Então, minha sugestão é que seja um trio de 3. Diga. Tem que fazer em forma de PDF? Não, eu vou colocar no formato de entrega para vocês, porque o meu interesse principal é que vocês enviem pelo SIGA, tá? Nunca coloquei atividade assim no SIGA. Vou ver se dá certo, quero testar por lá. Caso não dê certo, vai ser em formato livre no meu e-mail. Eu vou, tá? Só quero que esteja esse trabalhinho pronto até a próxima aula, tá? Se eu não conseguir colocar dentro do SIGA, eu vou colocar uma notificação. Vocês vão receber um alerta no SIGA dizendo como que vai ser a entrega, tá? Vocês já podem adiantar o trabalho, já podem começar a fazer, tá bom? Então, só repassando aqui. O que é para fazer, professor, nesse trabalho da atividade assíncrona dessa semana? Uma pesquisa dizendo o que é a taxa Selic, qual o histórico dessa taxa Selic, desde quando ela existe até hoje. Estamos em um bom momento para investir em ativo brasileiro? Como é que eu sei disso, professor? Vamos dar uma olhada. Acabei de falar que tem a ver com confiança. Taxa de juros tem a ver com confiança. E a gente vai ver que a taxa Selic
é uma taxa referente de taxa de juros, né, para operações específicas. Então, se a taxa está alta, normalmente você tem risco alto. Né? Se a taxa de juros está alta, você tem um risco alto. Se a taxa de juros está baixa, é porque você tem uma taxa de risco baixa. Você confia muito e a taxa de juros diminui. Tá? Então aí você dá uma olhada. Se a nossa taxa está baixando, por que a nossa taxa está baixando? Pode falar de corona, professor de renda, nível de renda, fique à vontade. Porém, onde vocês vão se remeter para fazer a análise que eu estou pedindo é na taxa de Selic. Tá bom? Alguma dúvida? Não, né? Todo mundo com o bucho cheio de açaí, inclusive eu. Fala, Júlia. Não, por enquanto não, professor, nenhuma dúvida. Show de bola. Se surgir, não se preocupe, não perturbar, professor. A gente vai se perturbar. Não entendi, Júlia, desculpa. Se surgir, a gente vai lhe perturbar, não tem problema. Isso, perturba. Pode perturbar. Perturba lá no Rodson Juarez, @unifap.br. Tá? Tá lá o meu e-mail também. Não precisa enviar por lá o trabalho, eu vou colocar pelo SIGA, tá bom? O Brasil tá lascado, né? O Brasil tá vendo, o Brasil tá lascado. Fechou? Então tá, galera. Por hoje é só, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, pode chamar lá no meu e-mail ou falar com o representante de turma para entrar em contato. Fiquem à vontade. A gente vai dirimindo essas dúvidas, tá bom? Qualquer dúvida, é só ligar o microfone, falar na hora da aula também, viu? Vocês ficaram muito caladinhos hoje. Sábado que vem eu não vou tomar açaí, senão a gente não tem uma aula produtiva. E eu espero que vocês também venham mais espertinho na próxima aula, tá? Porque eu quero ouvir de vocês. A próxima aula vai estar na boca de vocês. Tchau, pessoal. Ah, chamada, né?